Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar hoje. Acho que já está todo mundo ouvindo, já está sendo transmitido. Então, pessoal, olá para todos que estão nos assistindo. Espero que todos estejam bem, seguros em suas casas. Para quem não me conhece, eu sou a professora Sofia Kuhn, professora do curso de licenciaturas em Ciência Biológica. E hoje, então, com alegria que a gente vai dar início à nossa primeira conversa do projeto Conexão Ciência. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse projeto, né? O projeto Conexão Ciência, ele foi pensado pelo grupo de professores do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal, Campus JC, pensando numa maneira de conectar a gente, né? Conectar professores, alunos, conectar os alunos entre si, nesse momento que a gente está sem atividades letivas. Mas, principalmente, a gente quer se manter conectado com o conhecimento. E, por isso, a gente pensou, então, em 7 encontros. Esses encontros, eles vão ser semanais, né? Todos eles vão ocorrer na terça-feira, às 19 horas. E pensando, então, nessa oportunidade que a gente está tendo, né, vamos dizer assim, de se conectar, a gente vai trazer, então, diversas pessoas que estão aqui pertinhos da gente, pessoas de Santa Maria, nossos colegas do campus, né, de Júlio de Castilhos. Vamos trazer convidados de outros estados do Brasil e vamos também chamar convidados que estão morando fora do Brasil para conversar com a gente. Então, como esse projeto já diz, né, a gente vai falar aqui de ciência e a gente vai falar principalmente de assuntos atuais, né? Assuntos que a gente acredita que são muito importantes de serem debatidos no momento que a gente está vivendo hoje. Então, eu só gostaria de salientar que para os nossos alunos do curso de licenciatura que estão nos acompanhando, não se esqueçam de marcar sua presença, né, confirmar a presença que estão assistindo essa palestra no link que foi enviado para o grupo da turma de WhatsApp, né? Queria também salientar que é super importante vocês fazerem perguntas para os nossos convidados, e para fazer essas perguntas, vocês podem encaminhar essas perguntas para o grupo de WhatsApp de vocês, que os colegas responsáveis vão passar para a gente, e a gente vai encaminhar para os nossos convidados. Essa noite, então, como primeira conversa que a gente vai ter, a gente vai conversar com a arquiteta Camila Dias. E a Camila, ela vai falar para a gente de um assunto, assim, extremamente importante no momento que a gente está vivendo hoje, um assunto muito delicado, né, que é sustentabilidade e as ações que a gente pode ter no nosso dia a dia, né, para viver, digamos assim, de uma forma mais harmônica com o mundo que a gente está vivendo. Camila, eu vou te passar a palavra, mas antes eu queria agradecer muitíssimo pela tua presença aqui, né? Nos recebeu super, foi super receptiva com o nosso convite. É muito importante te ter aqui falando desse assunto que eu acho tão essencial no momento que a gente está vivendo hoje. Passo a palavra para ti, vou te agradecer mais uma vez e esperamos as perguntas aí do pessoal que está nos assistindo. Ai, que legal, Sofia. Então, boa noite. Realmente é uma alegria, né? Eu agradeço muito o convite. Fico muito lisonjeada com a lembrança da Cleonice, né? Que foi minha cliente e na verdade, essa minha caminhada, né? Que é o que eu vou relatar hoje, ela vem de bastante tempo. Então, é uma alegria saber que eu toco as pessoas por isso, né? Então, tá, eu vou me apresentar. Então, eu sou a Camila, eu sou uma buscadora das causas sustentáveis em geral, né? Tudo que envolve esse tema me interessa. Mas, hoje em dia, o meu foco de ação, né, mais específico está na arquitetura, que é a minha formação,
onde eu busco plantar uma sementinha de sustentabilidade em todas as oportunidades que eu encontro, né? E também na consciência, na propagação da consciência com a gestão de resíduos, né? Com a geração de lixo. Onde eu sou co-idealizadora da Saracura Ecofraldas, que é uma fábrica de fraldas ecológicas aqui em Santa Maria. Eu também sou mãe da Sara, né, que tem quase 2 anos, e a Sara é a minha grande inspiração e motivação nesse processo, né. A minha conversa de hoje vai ser uma forma de eu contar a minha história, a história da Saracura, e falar sobre sustentabilidade, que é um tema muito amplo, né? Tem várias facetas, então eu gostaria de convidar, assim, para o pessoal que está assistindo, que interajam e perguntam a qualquer momento, assim, porque é muito importante que essa mensagem que eu vou passar, que ela seja enriquecedora para todo mundo, né? Então, eu quero muito plantar essa sementinha em quem está assistindo. Então, qualquer dúvida, qualquer interesse em algum item que eu vá falar superficialmente, eu gostaria muito que o pessoal tivesse toda a liberdade de chamar e aprofundar, né? Bom, então, vamos lá. Eu considero que o meu início da minha caminhada nessa jornada foi com a prática do yoga, que começou há 10 anos atrás. Né? Eu considero que isso foi um portal onde eu comecei a despertar para essa consciência nas minhas atitudes. Essa caminhada começou especificamente com a alimentação, né, que eu considero um tema muito importante nessa vida de baixo impacto, que eu gosto de chamar. Onde eu comecei a prestar mais atenção no que eu comia, né, a origem do meu alimento, eu eliminei a carne, e aí eu tive bastante pontos positivos na minha saúde, né, foram várias coisas que ficaram muito claras, assim, de retorno nessa minha busca, né, pela alimentação saudável. E isso me motivou muito a seguir essa caminhada. Depois eu comecei a me interessar bastante pela questão do consumo, né, que é algo que eu quero falar também um pouco hoje, e nesse meio tempo eu vim morar em Taara, né, que é onde eu moro hoje em dia, moro e trabalho aqui, e morar em Taara também foi algo que me propiciou que eu me aprofundasse nessa forma de viver que eu acredito, né. Aí, nesse caminho, né, de descobertas, eu comecei a refletir sobre o lixo que eu gerava, né, que esse caminho que eu chamo, esse caminho da consciência, ele é um caminho sem volta, né, e ele vai abrindo portinhas, assim, desperta para uma coisa e vai indo. E aí eu cheguei nessa geração de resíduos. E um dado que para mim foi bem significativo, né, que é que até 2050 nós teremos mais plástico do que peixes nos oceanos. Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu não conseguia já não me importar com o que eu estava fazendo por isso, né? Aí uma das primeiras coisas que eu fiz pelo fato de eu estar em Taara também me propiciou, me facilitou, na verdade, foi fazer uma composteira, mas aí eu queria me aprofundar mais, né? E aí eu fui buscando alguns cursos, buscando alguns livros, e aí nesse caminho eu conheci o movimento Lixo Zero, que é um movimento a nível mundial, assim, que é para propagar essa conscientização com a geração de resíduos. E esse movimento, ele tem uma pirâmide que ela indica, eu considero muito útil, né? Por isso que eu quis trazer hoje, porque é uma forma muito prática de tu usar para pensar na geração de resíduos, assim, desde o início, né? Não tenho conhecimento nenhum, o que eu faço? Então, essa pirâmide, ela é bem útil. Eu vou pedir para te colocar, Sofia, para eles verem. Ok, vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês a minha tela, mas enquanto eu estou compartilhando minha tela, Camila,
Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui que veio para início de conversa, né? Qual foi o hábito o mais difícil e o mais fácil de mudar ao longo dessa tua jornada, né? Em busca, né, de ter uma vida mais sustentável. Sim. Tu sabe Olha, falar? sim, eu acho que fácil nenhum é, né? Porque os hábitos são muito enraizados, né? Eu acredito que a gente acaba agindo muito pela cultura, pelas coisas que a gente carrega, assim, e é difícil quando tu resolve olhar para isso com um olhar crítico e querer mudar. Então, por exemplo, a questão da alimentação foi algo bem desafiante, assim, né? Eu venho de uma família que nunca cogitou o vegetarianismo na sua rotina, né? Então, eu diria que talvez a alimentação foi um dos mais desafiantes, assim, na verdade segue sendo até hoje, né? Mas a gente vai aprendendo formas de lidar e de fazer uma coisa que depois, na explicação da pirâmide, eu vou falar, que é o dizer esse sim para a gente, né? Aprender a dizer não para esse social e dizer um sim para isso que tu acredita e que tu sabe que é por um bem maior, né? Então, isso é um exercício, né? Eu acho que fácil não é nada. É verdade. Nada vai ser fácil. É verdade. Camila, tu pode me responder se a tela está aparecendo, a minha tela? Essa é a pirâmide, certo? Tá, exatamente. Uhum. Bom, então, é só essa pergunta ou tem alguma? Temos uma outra, mas eu vou deixar tu falar um pouquinho da pirâmide, vou ler ela aqui e depois eu te pergunto, pode ser? Tá, tu vai chamando, então. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro grande ícone, né, da pirâmide, que é o recusar. O recusar, ele está muito relacionado a esse social que eu falo, né? Então, quando eu penso em geração de resíduos e eu quero recusar, vai ser, por exemplo, recusar a segunda via do cartão, vai ser recusar um brinde num evento, né? Isso tudo passa por essa questão social, da gente querer ser agradável, né? Muitas vezes tu vai ser visto como desagradável por negar um brinde, por exemplo, né? Ou, por exemplo, vou fazer uma festa de aniversário e não vou colocar balão, porque balão é um plástico de uso único. Então, são várias coisas, assim, a nível cultural que a gente tem que quebrar quando a gente desperta para esse olhar, né? Eu tenho uma história para contar do recusar, que é bem interessante, que eu quero compartilhar, inclusive, para instigar vocês a buscarem esses caminhos, né? Que é assim, ó, aqui em Santa Maria tem um mercado que exige que qualquer produto que você compre na feira seja em sacos plásticos, né? Pelo fato da balança ser na feira e não no caixa, tem essa questão de dificuldade. Bom, aí, na primeira vez que eu fui nesse mercado, eu tentei não usar, né? Queria carregar na minha cestinha, como eu sempre faço, ou coloco tudo solto na cestinha e só passo no caixa, ou coloco no meu próprio saquinho, mas naquele dia eu não tinha saquinho. Aí eu tentei colocar na cestinha, não permitia. Aí eu fiz um pedido no balcão de informações do mercado, lá não me deram muita bola. Aí numa outra vez que eu fui no mercado, eu levei o meu saquinho e pedi para usar o saquinho. Aí me disseram que era a norma do mercado que eu não poderia usar. Aí tentei falar de novo com alguém do mercado, fui para as redes sociais, falei, né, escrevi um depoimento no Facebook, entrei em contato por e-mail, fiz vários contatos e eu não era ouvida, afinal eu era uma, né? Aí eu tive um dia uma ideia. Eu tenho uma amiga que tinha na época uma rede social voltada para sustentabilidade com bastante seguidores, né? E aí eu propus para essa minha amiga se ela não queria entrar nessa comigo, né? Fazer uma campanha para a gente conseguir que essa mensagem, né, chegasse no mercado. E aí ela fez a postagem, foi muito legal, né? Que o pessoal se engajou e foi lá e comentou, e o mercado nos chamou para uma reunião.
para tentar achar uma solução. Aí eles nos expuseram os motivos pelos quais eles não aceitavam saquinhos de algodão, como era o caso do meu saquinho, os motivos pelos quais tinha toda essa restrição e tal, né, dizendo que, na real, a sustentabilidade ainda não era algo significativo para eles e tal, mas aí a nossa conversa, né, depois de algumas conversas e reuniões, idas e voltas, a gente conseguiu, então, que eles aceitassem saquinhos telados, que seria o saquinho que tu enxerga o que tem dentro. Uhum. Isso já foi um ganho, né? Pelo menos hoje em dia você consegue ir nesse mercado e não carregar o plástico. Não é a solução ideal, né? Porque, na real, o que a gente queria era que toda empresa, né, toda grande empresa deveria usar a sustentabilidade como uma forma de conscientização, né? Um exercício bem interessante, né, para a gente pensar sobre isso é ficar alguns minutos numa ponta de caixa de um grande mercado e ver a quantidade de sacola que sai por minuto. Então, para onde vai toda essa sacola, né? Então, isso está no recusar, né? Essa história que eu contei foi um evento que começou quando eu recusei, eu não quero levar esse saquinho. Então, o que eu posso fazer para mim mudar esse cenário, né? Tu imagina, eu era essa minha amiga se juntou a mim, mas como seria potente se a gente conseguisse mais pessoas buscando isso, né? É exatamente essa a minha mensagem, assim, instigar as pessoas a buscarem essa mudança, né? Mostrar, ó, é importante para mim como cliente que vocês não usem isso. Bom, vamos seguir. Aí o segundo item da pirâmide é o reduzir. O reduzir está muito relacionado ao consumo, né? Que quer dizer assim, a gente ter o necessário. Tem um movimento chamado minimalismo que fala muito sobre isso, assim, da gente viver com o suficiente, né? Viver com aquilo que a gente realmente usa. Aí depois tem outro item que é o reutilizar, né? Que está muito relacionado a gente usar o máximo possível tudo que a gente tem. E aí nesse item também entra com, né, bastante clareza a eliminação dos descartáveis, né? Que principalmente o plástico de uso único, né? Que é uma coisa muito nociva, assim, por exemplo, o canudinho, o balão, que nem eu falei antes, o talher de plástico, o pratinho de plástico, né? Uma festa infantil é o caos do descartável, né? Então, todas essas coisas, assim, a gente poderia buscar formas de não utilizar ou de usar mínimo, né? O ideal seria não utilizar. Então, esse reutilizar é um ponto bem importante. Aí, o outro item seria o reciclar. E aqui eu quero destacar, assim, ó, o quanto a reciclagem está lá embaixo nessa pirâmide, porque a reciclagem não é uma solução. O que eu noto, assim, vejo muito, é que as pessoas acham que se direcionarem o seu lixo para reciclagem está suficiente, né? E, na real, não. No Brasil, a gente tem só 3% de reciclagem do lixo que poderia ser reciclado. Então, é muito pouco, né? A grande maioria desse lixo acaba indo para o rejeito, né? E para ser descartado tanto em locais inadequados, como lixões, quanto nos oceanos. Então, a gente tem toda essa cadeia antes, que é o recusar, o reduzir, o reutilizar, para depois a gente pensar na reciclagem. E também tem outro ponto negativo da reciclagem, que quando a gente quer transformar um produto, a gente precisa colocar mais energia, colocar mais água, colocar químicos para transformar ele, então, né, num outro produto. E como isso é um processo que vai, digamos, queimando energia, uma hora isso vai se tornar um rejeito. Então, ele não é algo que soluciona, ele tem que ser só um item dessa cadeia. Isso é bem importante salientar. E aí, por último, na pirâmide, tem o compostar, né? Que é um item
ele está em último, mas ele é, digamos, muito significativo na questão de quantidade de lixo, porque a gente estima-se que até 50% do nosso lixo seja lixo orgânico, né? Então, se a gente conseguir transformar esse lixo em adubo, que é uma coisa muito simples, né, de ser feita, já é como se nós tivéssemos resolvido metade do lixo, né? E para isso tem as composteiras. Hoje em dia, você consegue composteiras domésticas com muita facilidade, tem para comprar na internet bastante, tem tutoriais de como fazer, tem várias formas de resolver, com minhoca, sem minhoca, direto na terra, fechada, com minhoca californiana, que é mais potente. Então, tem muitas formas de resolver o lixo orgânico, né? E aí a gente acaba fechando esse ciclo, né? Se a gente puder ter uma horta, então melhor ainda, né? Usa esse adubo na horta, gera alimento, o alimento gera adubo, e aí a gente faz um ciclo perfeito da natureza. Bom, aí... Posso te fazer uma pergunta agora? Como eu estava compartilhando minha tela, eu não estava conseguindo te escrever. Mas eu tenho duas perguntas aqui, que eu acho que elas terão o momento delas. Uma apareceu agora, da turma Bio 7. Mas antes, eu acho essa tua pirâmide, o ponto que tu falou dos recicláveis, né, Camila? Eu acho que as pessoas não têm noção, né, primeiro que muita gente já não recicla, né? E quem recicla acha que é esse o grande salvador da pátria, digamos assim. Mas um ponto que eu acho super importante da pirâmide, que é o maior, que é o primeiro que tu mencionas, né, é o recusar. Eu estava ouvindo uma palestra sobre esses tempos e tinha um economista que ele trabalhava com sustentabilidade e ele falou assim, as pessoas acreditam que vai ter um momento que ou as instituições governamentais ou empresas vão dizer assim, gente, a gente não pode, a gente vai ter que botar leis rígidas, né, as instituições, ou as empresas vão decidir que agora elas viraram sustentável. Só que, na verdade, se percebe que não vai ser assim. As empresas e as instituições, elas vão se sentir pressionadas quando cada cidadão recusar o uso da bolsa plástica, né, de comprar garrafas PETs, por exemplo, né, quando o cidadão começar a se dar conta que ele não quer mais viver nesse mundo, ele que vai pressionar essas grandes instituições. Então, quando eu acho que nessa tua fala, né, e eu acho que é muito da tua história, é assim, o quanto que a gente espera por alguém, né, por algo maior fazer, sendo que, na verdade, somos nós que temos que dar o primeiro passo para isso mudar, né? Dentro dessa minha fala, né, e dentro da tua pirâmide, a gente tem vários alunos que já são pais, né, e mães, e tem uma pergunta aqui, né, qual formas, então, tu sugere para festas infantis, né, para não ter tantos produtos descartáveis circulando, assim, qual é a tua dica nesse aspecto desse universo infantil? Pois é, guria, é um caminho, né? A gente pode tentar formas de resolver buscando o que a gente tem, por exemplo, utilizando louças que a gente tem, pegando emprestado com a família para não precisar usar coisas descartáveis. A gente pode eliminar o balão, isso é bem simples, né? Usar a decoração com coisas que já tem, ou com coisas que foram emprestadas de outras pessoas. Na questão dos alimentos, né, que é outro ponto, a gente não precisa usar palotina, a gente pode usar os docinhos direto num prato bonito. A gente não precisa... a gente pode usar guardanapos de pano, que a gente pode lavar e reutilizar, né? O papel ainda é o item menos grave, assim, isso é uma coisa interessante, assim, se a gente pode escolher entre papel e plástico, sempre escolha o papel, né? Porque o papel, ele composta, né? Mas o problema disso é que a grande parte dos supostos papéis que a gente acha tem plástico. Então, eles não vão se compostar com a mesma eficiência que um papel, que é só papel, né?
Sim. Então, tem tudo isso. Quando a gente começa a refletir sobre isso, tu vai fazer a atitude de chegar para comprar alguma coisa e tu vai ler na embalagem, né? Qual é a composição? Tem plástico, só tem papel? Que tipo de cola, né? Quando é coisa com cola. Então, é uma busca, é um caminho. O fato é que o mercado, o governo, ninguém está realmente focado a te convencer que tu tem que ser sustentável. Isso é algo que tem que ser desperto de dentro para fora, né? Então, esse justamente é o convite, né? A gente olhar para isso com a importância de que o lixo, na real, ele é uma responsabilidade nossa. Eu que tenho que ser responsável com o lixo que eu gero. Eu não posso esperar que a prefeitura ou que o governo ou que seja quem for resolva. O lixo é uma responsabilidade minha, deveria ser uma responsabilidade minha, né? Então, algumas dicas são essas, assim, mas é um caminho, né? Tem que buscar. É isso aí. Então tá, Seguimos. a gente segue aqui. Tu gostaria que eu passasse essa imagem? Isso. Agora, eu vou falar sobre um outro movimento que tem muito a ver também, que é o do consumo consciente, né? Pode deixar essa outra aí. Que esse foi outro movimento que eu fui descobrindo, né, ao longo da minha caminhada, e que ele é muito... Também eu quis trazer essa tabelinha, assim, que ela é muito interessante para a gente usar, da mesma forma da pirâmide, né? Usar como um norte quando tu quer consumir alguma coisa. Então, ela tem essas 6 perguntas que são justamente para te refletir quando tu vai consumir. E aí eu vou responder essas perguntas utilizando um item que é da minha rotina, né, que são as fraldas. Só para a gente entender como que a gente pode refletir sobre isso. Então, vamos lá. Fraldas, né? Tem um bebê, por que comprar? Eu tenho que comprar porque o meu bebê usa fralda, né? Aí, o que comprar? Dentro do mundo das fraldas, eu tenho a opção da fralda descartável. Já existe um tipo de fralda compostável, né? Uma fralda que é igual a descartável, mas ela ser composta, né? Ela é de materiais que vão se desmanchar, vamos dizer assim. E existe a fralda ecológica, né? Que é uma fralda reutilizável, que é o que eu vou contar depois. Aí, como comprar, né? Bom, eu posso comprar de uma fábrica que é lá do outro lado do mundo, né? Tipo, por exemplo, das fraldas ecológicas tem muita fralda, como tudo, na verdade, né? Tem muita fabricação na China. Então, eu poderia comprar importada. Ou eu posso comprar de uma fábrica de uma família que é próxima, ou de um estado próximo, né? Eu tenho essas opções. Eu vou comprar pela internet, ou eu posso ir ali comprar, né? O que dá menos impacto, né? Sempre a gente tem que pensar nesse sentido. De quem comprar. Aí também tem a ver com essa ideia entra o exemplo do importado, né? Vou comprar lá da China, por exemplo, no caso das fraldas tem muito isso, né? Que foi algo que me incomodava muito. Faz sentido eu trazer uma fralda lá da China para meu filho usar aqui, né? Como usar, né? Aí a gente vai ter que ver, dependendo do tipo, como que eu uso no nenê essa fralda. Que aí a fralda ecológica vai ser de uma forma diferente um pouco da fralda descartável. E aí o item de ouro, né, que teria a ver muito claramente com a geração de resíduos, é o como descartar. Aí nessa hora a gente pensa, o dia que eu deixar de usar isso, né, uma fralda descartável, eu vou deixar imediatamente, ela vai ser usada e vai virar lixo. Uma fralda ecológica, eu vou usar quantas vezes, em quantos bebês, né? Então, esse é um exemplo que eu dei, mas a gente pode usar com qualquer coisa que a gente queira consumir, queira comprar, né? Então, por isso que eu quis trazer, assim, para a gente ter como um norte na questão do consumo, porque o consumo é um dos grandes, digamos que a parte de ouro, né, da geração de resíduos, porque é ali que está o grande diferencial. Quando eu olho para o meu consumo, eu vou conseguir gerir melhor meus resíduos, né? Então, é muito importante que a gente pense nessa questão do consumo consciente.
Uhum. Eu posso te fazer uma pergunta agora? Sim. Vieram várias aqui, eu estava tentando sentir qual era o melhor momento de encaixá-las, mas aqui vem a pergunta da Bio 5, duas perguntas da Bio 5, né? Você acredita que um dia reciclar, ele pode estar no primeiro lugar da pirâmide, né? Eu acho que a pergunta é se a reciclagem pode se tornar algo importante ambientalmente. Essa é uma das perguntas. Uhum. Olha, eu entendo, eu acho que não, porque a reciclagem, ela sempre vai ser uma solução, mas não uma solução prioritária. Uhum. Que a gente não vai conseguir reciclar tudo, né? Então, por isso Uhum. que a questão é não ter esse tudo, né? Muito lixo, muito passar um resíduo. pouco para o lado, né, Camila? Eu sinto. A gente pode continuar consumindo nesse ritmo, é só reciclar, né? A ideia da reciclagem acaba sendo um pouco isso, né? No final de contas, o material que a gente consome, ele pode mudar para algo que, de repente, seja viável. Então, o nosso ritmo de consumo, ele se mantém o mesmo, né? Sim. Eu acho que essa pergunta vai muito na nossa lógica que a gente vive, né? De manter os nossos hábitos, porque, como tu falou, né, no início da tua fala, é muito difícil mudar pequenos hábitos do nosso dia a dia, né? Sim, muito difícil, muito difícil. Por isso que eu acho importante ter tu tem que ter uma motivação, né? Tem que estar olhando para algo além. Se tu estiver focando só nos teus atos, no teu conforto, nas coisas que tu quer imediatamente, né? A gente usa muito na Saracura um termo imediatismo do descartável, né? Se tu olhar só para isso, tu não vai conseguir uma mudança significativa, né? E o fato é que a gente está pagando, na real, o momento que a gente vive está mostrando muito que a gente já está pagando um preço muito alto por essa inconsciência, né? Então, é urgente, é uma causa urgente, né? A gente precisa repensar isso. Eu vou entrar com mais duas perguntas, tá? Já que a gente deu esse tempo na tua fala. Existe um aluno que está perguntando para a gente se essa pirâmide, ela, assim, nessa ordem, né? Ela é assim. Tu já havia mencionado que ele é um movimento global, né? Que pensa sobre esses. Então, assim, ele é assim em todo mundo, de fato, essas ordens aí de ranqueamento de espaços que tem, né, na sustentabilidade, essas ações, é assim no mundo inteiro, digamos assim. A gente está. É um padrão geral que a gente observa? Sim. Isso é um movimento mundial, bem como tu disse, assim, isso vai valer para tudo, vai valer para todos os lugares, vai valer para qualquer tipo de consumo, né? Qualquer tipo de resíduo que tu gere. Então, sim, é global e mundial. E daí, no final, ele pergunta, né, se algum país tem apresentado barreiras. Eu acredito que todos, né? O que tu acha? Eu não sei, né? Mas eu palpito que todos têm problemas. Assim, sim, Maria, na real é desafiante em todos os lugares, né? Mas existe até uma coisa, eu já vou falar agora do que eu ia contar depois, mas tem um país da Oceania, que eu não lembro o nome, é um nome bem difícil também, que ele já proibiu os descartáveis, né? E eu acredito que isso seja um caminho que fatalmente a gente vai chegar, né? E eu acredito que, assim, ó, a proibição dos descartáveis, vamos usar assim, ela não é porque a gente ficou todo mundo bonzinho agora querendo resolver o seu lixo, vai ser uma necessidade, né? Porque uma das coisas que eu aprendi nos meus cursos de geração de resíduos foi que o preço da poluição é o que a gente gasta para despoluir, né? Então, o fato é que vai chegar um momento que vai ser muito cara essa despoluição e a gente vai se obrigar a fazer. E isso vai voltar para a gente enquanto sociedade. Né? A gente vai ser cobrado. Então, por isso que eu acho que é fatal a gente chegar nesse momento. Esse país onde foi proibido, eles não têm mais espaço eles não têm mais o que fazer com o lixo, né?
pensa, é uma ilha, não tem, chega um momento que tu não tem o que fazer, né? Uhum. E então eles usam isso como uma política, mas chegando num ponto crítico, né? Infelizmente, se isso fosse algo, né, já colocado em partes, que já fosse entrando na cabeça das pessoas, mas não é bem assim que funciona, infelizmente, né? Uhum. Mas eu acredito que sim, a gente vai, né, fatalmente chegar nesse momento de obrigatoriamente ter que resolver nosso lixo. Então, por que já não começar antes, né? Por que já não Exato. despertar para isso? Eu vou, antes da gente passar desse quadro aqui do consumo consciente, teve uma pergunta da turma Bio 8 que pergunta assim, Camila, o consumo consciente deve ser utilizado em tudo que vamos comprar? Sim! Sim, imaginei, né? Tudo que a gente Pode ser usado compra. em tudo. Tudo, absolutamente tudo, né? Porque desde esse exemplo que eu dei da fralda, que é uma coisa bem específica, se for pensar numa roupa, tu já começa na primeira pergunta, por exemplo, vou comprar uma roupa. Por que comprar, né? A roupa. O sapato, né? A questão da alimentação também tem muito, né? O porquê comprar já é bem claro, mas aí o que comprar? Tu tem a opção daquele alimento mais limpo, aquele da feira, aquele que é do mercado todo embalado, cheio de papel filme, isopor, sabe? Então, tudo dá para te pensar, tudo dá para te ampliar o teu olhar e ver dentro daquelas escolhas que tu tem. Assim, ó, a gente vai ter sempre que é uma dificuldade que eu já vejo muito claramente porque tô nessa faz tempo, mas isso todo mundo que se abre vai viver isso, né? Tu vai ver que a forma que a sociedade se organiza, que o mercado se expõe para a gente, não é favorável a isso, né? Tu vai, por exemplo, vou dar um exemplo que é muito engraçado, assim, eu dentro da Saracura, eu busco fazer, né, toda a cadeia o menor impacto possível. Então, por exemplo, para eu mandar pelo correio, que eu fatalmente preciso, né, o mandar pelo correio, gerar esse combustível para chegar a fralda em outro lugar, é a forma que eu tenho de propagar, né? Mas aí eu quero usar o menor impacto mesmo dessa forma, né? Aí eu uso caixa de papel, e aí eu estava na busca de uma fita, porque isso é outra coisa, né? Que eu fui descobrindo. Aquela fita adesiva, ela é um rejeito, ela não é nem reciclável nem compostável. Então, tu olha quanta embalagem, quanta fita, tu vai no correio, eles dão 300 voltas com aquela fita e não importa, né? Porque justamente não está vendo aquilo como um problema. Não é sim, consciente, né? Justamente, não é consciente, né? exato. Então, aí, por exemplo, agora eu consegui a fita de papel, existe uma fita de papel, que aí eu vou ter que levar para o correio todo embaladinho para que eles não usem lá. Então, assim, é fora do padrão, é fora do hábito, dá mais trabalho, sim, com certeza dá mais trabalho. Mas eu tenho uma motivação maior, né? Então, é isso que me faz eu me manter nesse caminho. Ok. A gente, só para te dizer, nós temos muitas perguntas aqui, para segurar, para sossegar os nossos, quem está nos assistindo, eu vou deixar a Camila avançar um pouquinho na fala dela, e eu logo faço essas perguntas aqui do pessoal, tá? Beleza, vamos lá. Então, agora... Oi, posso falar? Tu quer que eu siga o slide ou não? Não, pode tirar, porque agora eu vou para... Bom, então, nessa jornada, né, eu engravidei. E aí, com tudo isso que eu já fui aprendendo, não era possível que eu não pensasse, né, na fralda como uma forma já de me utilizar de tudo isso que eu sabia, né? Então, eu quis procurar aprender sobre fraldas ecológicas. E aí, algumas coisas que eu fui aprendendo sobre as fraldas descartáveis, né? Que eu queria compartilhar com vocês. Então, as fraldas descartáveis, assim como os absorventes femininos, né? Isso que eu vou falar também serve para os absorventes femininos.
Então, eles são produtos compostos por petróleo, que é um recurso não renovável, né? Eles usam água para ser fabricado, combustível para serem distribuídos, são usados uma única vez, utilizam demais combustível para serem levados para os aterros, né? Onde se estima que demorem até 500 anos para se decompor. Então, imagina que quem inventou a fralda descartável considerou que estava inventando uma maravilha, né? Na real, estava criando um baita problema ambiental. Estima-se que 30% do lixo não reciclável seja de fraldas e absorventes. Então, vou falar uns números bem chocantes, né? No Brasil, esses números que eu vou falar é só no Brasil. No Brasil, se descarta 204 fraldas por segundo, 12 mil por minuto, 17 milhões de fraldas por dia, que isso equivale a 5 mil toneladas de lixo. Em um ano, são 2 bilhões de toneladas de lixo. Então, realmente, é muito lixo. E a fralda, ela é o que a gente chama de rejeito, né? Eu acho que eu já falei sobre isso, mas eu não expliquei agora ao longo. Existe, na verdade, basicamente 3 tipos de lixo, né? Que eu gosto... Lixo não é a palavra ideal, né? Eu aprendi com a Fabiola, que foi uma grande professora nesse mundo, que ela diz que lixo só é lixo se está no lugar errado. Então, a gente prefere chamar de resíduo. Então, existem 3 tipos básicos de resíduos, que seria o reciclável, né, que é o lixo seco, que se chama, o lixo orgânico, que é esse que vira adubo, né, que composta, e aí tem o rejeito, né, que esse é o problema, né, o rejeito é o problema, que é um tipo de lixo que tu nem recicla e nem composta. As fraldas entram nisso, né, e os absorventes. Então, esse é o tipo de lixo que a gente tem que pensar em não gerar, né. Não, esse não tem... até porque um dado também bem interessante é que sobre os lixões, né, que metade dos municípios do país, o lugar para onde vai o nosso lixo, o nosso fora, né, são os lixões, que na verdade só são depósitos, né, um lugar onde eles chegam lá e largam tudo que tem misturado, não misturado, né, e não tem nenhum tipo de cuidado ambiental, não tem nenhum tratamento, né, que existem os aterros controlados e aterros sanitários que são melhor que isso, né, mas igual a gente não tem, assim, a nível nacional, uma gestão de resíduos legal, né, a gente é muito deficiente nisso, né, então, tu imagina, aí tem outra questão também que é bem delicada, uma questão social dos catadores, que ficam lá naquele lixo. Então, assim, são vários pontos, assim, que, na verdade, é uma parte marginalizada da sociedade, né, que a gente simplesmente não quer ver. Eu pego o meu lixo, embalo ele na sacolinha do mercado que eu peguei sem pensar, coloco lá no container e, a partir dali, não me interessa. E não é assim, né, não deveria ser assim, né. O lixo deveria ser, sim, responsabilidade nossa. Bom, aí então eu comecei a conhecer sobre a fralda, né? E aí eu vou contar um pouquinho como que eu cheguei na Saracura, que é uma história também bem legal, assim, de compartilhar. Então eu acabei fazendo o enxoval da minha filha com fraldas, algumas vindas da China, que foi o que eu consegui. Eu não consegui achar nenhuma fábrica próxima, local, que eu pudesse, né, comprar aqui. E aí a Sara nasceu e a rotina com fraldas era algo que passava totalmente despercebido, né? Eu digo, quando me perguntam, muito que me perguntam assim, como que foi, eu digo, olha, tem coisas muito mais difíceis depois que nasce um filho que lavar fraldas. Então, tudo isso foi sendo tão
despercebido que a gente começou a ter vontade de propagar isso, né? E aí as pessoas às vezes perguntavam e a gente via que muito não se usava a fralda ecológica porque as pessoas não conheciam, né? E também porque vinculam muito a fralda de pano antiga, né? E ela tem bastante vantagens em relação àquela fralda de pano que traz todo aquele estigma das nossas mães reclamando que lavar dava muito trabalho e tal. Então, ela é uma evolução. A gente une o bem que você fazia nessa fralda lavável com as tecnologias que a gente tem de tecidos melhores né, e tudo que teria de vantagem. Eu vou pegar uma fralda para mostrar, porque eu não peguei ali. Porque provavelmente muita gente nunca viu uma fralda ecológica, né? Então, eu vou mostrar. O que ela tem de grande vantagem? Essa é a substituta da capa plástica, que as pessoas chamavam antigamente, né? Então, ela é de tecido, né? Não é mais de plástico, é um tecido que é impermeável por fora e um tecido bem macio por dentro, e ela tem esse bolso, que é onde vão os absorventes. Os absorventes são os substitutos da fralda em si, de algodão, né? Só que são com tecidos bem mais fáceis de lavar, né? Que não vai ficar toda aquela mancha que tinha que parar e quantas coisas faziam. Aí outra vantagem dela também, ela tem os botõezinhos que são para ajuste de tamanho. Então, tu vai usar a mesma fralda desde que o nenê nasceu até o nenê desfraldar. E a ideia é que essa fralda seja utilizada no mínimo por dois bebês, né? Então, a pessoa faz um enxoval, ela vai usar num filho, e se tiver outro filho, usa as mesmas fraldas, né? No mínimo, vamos dizer assim. Então, assim, é uma troca onde a gente substitui 5.000 fraldas descartáveis por 20 fraldas ecológicas, né? Então, é um ganho gigante, assim, no sentido ecológico, por tudo isso que eu falei, o conforto da criança, porque tu tá dando algo de tecido, né? Para a mulher também, quando entra no fato do absorvente feminino, é muito mais confortável um tecido do que um plástico, né? E também na questão econômica, né? Porque o que você gasta em fralda descartável, eu sugiro muito para as famílias, assim, ó, que tu economizar, né? Não usando fralda descartável, tu usa para viajar com a tua família, vai passear, né? Em outros momentos, não agora, mas guarda para o passeio em família. Então, todo esse mundo, assim, vantajoso da fralda foi o que fez com que a gente começasse a querer propagar tudo isso. E aí o universo foi conspirando, né? Eu descobri uma menina aqui em Santa Maria que estava começando a fabricar, entrei em contato com ela, mas aí não rolou naquele momento, né? Porque não estava na hora do universo ainda. E aí um tempo depois ela me procurou que ela teve outras mudanças de trabalho e ela ia ir para outra cidade e estava vendendo a fábrica. Só que eu não sabia costurar, né? Não sei nem ligar uma máquina, mas aí lembrei da minha mãe, convidei a minha mãe para entrar nessa com a gente e a mãe topou e aí a Saracura nasceu, né? E então a gente está buscando muito fazer esse movimento de conscientização, principalmente localmente, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente é bem fechado para essas novos olhares, né? Eu vejo muito pelo contato que eu tenho no Instagram da Saracura, que tem muita gente de Santa Catarina, Paraná, que me procura, e aqui não é tanto, né? Eu fico tão impressionada com isso. Mas é isso, assim, a ideia é justamente fazer esse impacto, mostrar que é fácil, mostrar que tem milhões de vantagens e que a gente precisa se abrir para isso, né? A gente também está com os absorventes femininos, que é outro mundo que tem esse mesmo viés da fralda. Uhum. Posso entrar com uma pergunta, então? Temos muitas aqui, eu estou tentando selecionar, assim, para tentar pegar uma que vá direto ao mais específico no ponto que tu está falando, né? Eu acho que tu já falou um pouquinho disso, sobre a tua frustração, né? Sobre
a tentativa de ir no supermercado, tentar não usar menos plástico, né? Mas, assim, um aluno pergunta se tu acha que tem esforços do governo para ser mais sustentável, digamos assim, utilizar menos lixo, né? Assim, tu vê alguma atitude do governo nisso? E para eu não, eu vou te fazer as duas perguntas para não te interromper, tá? E a segunda é como que eu vou ler a pergunta, tá? Para não manipular a pergunta do aluno. De que forma você convenceria uma pessoa que acredita que sua atitude individual não terá relevância a nível global a se tornar ou a tomar atitudes sustentáveis? Porque eu entendo essa pergunta, né? O que adianta eu fazer isso? Só eu? Porque, que nem tu falou, aqui no Rio Grande do Sul tem uma resistência grande a isso, né? Às vezes a gente fica assim, gente, eu tô sozinho nesse barco, sabe? Adianta só eu? Então essas duas perguntinhas por enquanto, né? Se o governo mostra alguma ajuda e se individualmente, né? Como tu convenceria que sim é importante? Eu não vejo nenhuma política pública significativa, assim, nada que me chame muita atenção. Todas as prefeituras têm essa política de gestão de resíduos, né, obrigatoriamente tem que ter, mas eu não acho que é por aí o caminho, não acho que a gente deva esperar por isso. A gente deve se reivindicar que eles façam em todos os momentos que puder, né? Mas esperar que essa atitude venha do governo, das empresas, não vai rolar, né? Porque, na real, seria o mais justo, sim, eles têm mais poder, eles têm mais condições, eles têm mais alcance, então, soa até injusto, né, que eles não façam, mas o fato é que o sistema, da forma como ele está organizado, tem outros interesses, né, que não cabem essa preocupação com a sustentabilidade, né. Esse exemplo que eu dei do mercado da Santa Maria mostra muito, é um mercado muito grande, é um mercado local, poderia estar fazendo um baita de um movimento para conscientizar as pessoas, né, afinal, faz bem para todo mundo, faria bem para eles que não iam gastar com um saquinho, imagina, eu estou lá, eu estou querendo não dar custo para eles e eles não estão me permitindo, chega a ser bizarro, né, mas é isso, é porque tem outros interesses, eles estão olhando por um outro, né, mas eu acredito que isso é temporário e é tiro no pé. Eles, né, eu acredito que toda empresa que está aberta para sustentabilidade hoje em dia é a empresa do futuro, é quem vai permanecer nesse mercado, né, porque ele vai obrigatoriamente se abrir, por tudo isso que eu compartilhei, né. E sobre a ação individual, na real, toda ação é individual, né, a gente pode pensar que é inútil ou que é pouco, mas o fato é que se todo mundo pensar e fizer a sua parte, é aí que a gente vai conseguir formar um movimento, né? E essa intenção de agir pelo coletivo é que tem que nos mover, né? Eu estou fazendo algo que é por mim, porque eu habito esse planeta, eu estou fazendo algo que é pelos seres que são iguais a mim e pelos outros que habitam esse planeta, né? Então, eu estou fazendo por mim, mas eu estou fazendo por algo maior. E isso motiva muito, né? Se tu despertar para isso, tu move as tuas ações nesse sentido e tu não vai achar que você está fazendo pouco, né? Tu vai justamente achar que está fazendo muito e vai seguir. E uma coisa que justamente a gente consegue explicar pelo fato de eu estar aqui contando a minha história, que, na verdade, nada mais que isso, né? Eu estou contando como que eu despertei para coisas na minha vida. É uma das formas de mostrar que o teu despertar pode despertar outras pessoas. E aí esse movimento vai crescendo, né? E eu acredito muito em todo movimento pelo bem, né? Vai crescer, com certeza.
Legal, certo. Eu tenho mais perguntas aqui, mas eu tenho que ler com calma, porque eu ainda não estou também, é a primeira vez que eu estou nessa dinâmica aqui de interlocutora, então Sim. vou te deixar à vontade para seguir o teu cronograma e depois eu entro com mais perguntas. Tá, pois é, agora eu queria fazer justamente essa finalização, que é com as imagens, que eu gostaria que tu colocasse. Tá. Vamos lá, então. Então a gente vai para cá. Tu pode me conferir se está certinho, se minha tela está sendo, se a tela está sendo compartilhada? Por enquanto, não. Não? Não. Então, deixa eu tentar de novo. Aqui. Aí, agora sim. Opa, Sim. Então, essa é uma imagem das ilhas de plástico, né? Que foi algo que foi descoberto no Oceano Pacífico, que mostra para onde vai esse nosso lixo inofensivo que a gente considera, né? E o que eu quero destacar muito nessa imagem, assim, é que a gente acha que a gente abre uma embalagem e joga na rua, né? É um pedacinho de plástico. Ou tira um lacrezinho e joga na rua, ou caiu na água. Um exemplo que para mim é muito desconfortável, mas eu vejo que as pessoas não valorizam muito, né? Tu vai na praia, por exemplo, e tu vê as crianças brincando com aquele monte de brinquedinho de plástico, porque afinal é muito difícil tu conseguir para crianças um brinquedo que não seja de plástico, né? E aí tu vê aquelas crianças brincando e vem uma onda e leva tudo aquele monte de brinquedinho, afinal a família não se importa, porque o brinquedinho é muito baratinho, né? Mas olha para onde vai esses brinquedinhos inofensivos, né? E aí, somado a isso, tem todo o lixo que a gente descarta, né, inconscientemente. Um outro ponto que eu não falei, que talvez caiba aqui também, é que a reciclagem ela está muito relacionada à forma como a gente descarta, né? Então, se está sujo, se está rasgado, se está quebrado, às vezes não vai poder ser reciclado. Então, esse pedacinho que quebrou e que tu joga no lixo supostamente reciclável, ele não vai ser reciclado, ele vai virar rejeito e vai parar ou na terra ou no oceano, como essa imagem. Pode ir na outra, Sofia, por favor. Aqui a gente tem o efeito desse lixo inofensivo nos animais, né? Os animais aquáticos, né? A gente tem uma tartaruga que ficou deformada com plástico, esses outros peixes e aquele outro que eu não sei o que é aquele. Alguém pode me dizer? Não sei. Mas todos deformados com o inofensivo plástico, né? Pode ir para outra. Essa que eu acho bem chocante, ó. Pensa o que é para um animal viver a sua vida inteira com um saco que a gente pegou no mercado, porque afinal estão dando no mercado e eu tenho que botar meu lixo em algum lugar, né? Então eu oro se eu não vou levar o plástico. Olha onde é que ele pode ir parar. Um animal viver a vida inteira com um saco no corpo. Ou, que nem o outro, né, com o lacrezinho. É só um lacrezinho, vai pro lixo. Sim. É chocante, né? É chocante. E aí, por fim, eu queria compartilhar o nosso manifesto da Saracura, que é, na verdade, o meu manifesto de vida também. Despertar a consciência e a autorresponsabilidade para as nossas ações, agir pelo coletivo, inspirar um movimento de mudança. Eu espero muito, assim, que alguma parte ou algum momento tenha tocado algumas pessoas, né? Porque o que a gente mais precisa é aumentar esse time de cuidadores da terra, né? Então,
Estou disponível para mais perguntas. Tá, deixa eu fechar aqui meu compartilhamento, então. Opa, estou aqui, parar a apresentação, vamos voltar nós duas. Então tá, agora vai ser um bombardeio de pergunta para ti, Camila. Vamos ver aqui quais que eu não tinha perguntado, já perguntei sobre o governo. Aqui. Hoje, eu vou ler então, porque acaba que se eu tento transformar a pergunta fica difícil. Hoje, com a pandemia que estamos vivendo, o aumento de plásticos e resíduos individuais estão aumentando. Como, por exemplo, restaurantes que estão separando tudo em pote plástico, né? Acho que, inclusive, quando tem as teles, né, as teleentregas, né, que vem um pote dentro de um potinho, dentro de um potão, dentro de um outro pote, envolvido num saco. Porém, não estão pensando no descarte dos mesmos. O que tu pensa sobre isso? Então, realmente, é um momento de alta geração de descartáveis, né? O fato é que a gente está vivendo uma situação específica, né, inédita, nesses tempos contemporâneos, e uma coisa que, para mim, é clara, assim, é que a gente poderia, se a gente tivesse, digamos, um crédito enquanto geradores de resíduos nos momentos normais, a gente poderia estar gerando com menos culpa agora, né? Porque, afinal, a gente está agora precisando, né? Mas o fato é que não é, né? O fato é que não é. A gente não tem esse crédito. A gente já gerou muito e agora está gerando mais ainda. Mas, assim, ó, eu acho que digamos, esse ponto crítico que a gente chega, ele é muito interessante para a gente se abrir para essas reflexões. Então, por exemplo, a comida, eu posso pensar que se eu posso passar em algum lugar, usar minha máscara, que eu vou lavar e usar uma, por favor, não precisa ter uma para cada roupa, né? Uma máscara. Eu posso ir lá com o meu recipiente que eu cheguei em casa e eu higienizei, né, todos os cuidados que possa ter, mas que eu use o meu recipiente para ir buscar o meu alimento, né? Então, a gente sempre tem alguns caminhos que são mais, digamos, menos impactantes. A gente pode escolher. Nesse momento, a gente tem menos escolha, sim, porque a gente está em risco, a gente está, né, tem um risco correndo por aí. Então, o ideal do mundo seria isso, se a gente pudesse não pensar com tanta culpa. Mas não é, né? Então, eu acho que a gente tem que seguir tentando ser alerta para onde puder fazer, né? Então, agora, falando de lixo também, né, e tem duas perguntas sobre as fraldas especificamente. Uma delas é da Cleonice também. Uma da aluna da turma Bio 5, ela pergunta, a fralda ecológica tem um valor significativo, mas depois de muito uso, velhinha ou rasgada, tem um lugar para o seu depósito? Valor significativo, será que ela está falando em custo da fralda? Não, valor eu acho ambiental, eu acho. Ela, assim, realmente, tá. né? Porque Sim. vamos pensar, né? Quantas vezes tu troca a fralda de um bebê por dia, quando tu usa uma fralda descartável, né? E como sim. tu falou, tu pode usar, inclusive, para 2 filhos, né? Claro que tu não vai ter só uma, porque imagino que tu tenha que limpar ela, né? Então, tu vai ter que ter ali, no mínimo, não sei, umas 3 fraldinhas. 20 é um enxoval. Tá, 20 é um enxoval. Mas esse enxoval de 20 pode ser usado para o próximo filho, né? Sim, então, vamos pensar 20 para uma vida enquanto bebê, né? E daquelas outras que eu não tenho nem ideia de quantas fraldas se usa descartáveis, né, ao longo... No mínimo 5 mil. Então, a troca é essa, 5 mil descartáveis por 20 ecológicos. Na real, assim, ó, a fralda ecológica é um exemplo da gente resolver com o que a gente tem, né? Nós, enquanto sociedade, temos muitas limitações por tudo isso que a gente já conversou aqui, que a sustentabilidade não é um valor primordial. Então, a dificuldade começa aí. Então, assim, ó, hoje em dia, o tipo de material que a gente consegue produzir a fralda são tecidos com origem plástica, né? A forma como a fralda melhor funciona são com tecidos sintéticos que, sim,
são de plástico que sim são de petróleo, né? Uhum. Então, isso não é o ideal, mas a gente está usando uma escala dentro das opções que a gente tem. A gente ou vai usar uma descartável, com toda essa história que eu contei, usa uma vez, vai para o aterro, fica 500 anos, né? Pensem, uma reflexão bem interessante, a primeira fralda descartável que alguém usou achando que estava fazendo a coisa mais linda do mundo, está até hoje por aí, porque as fraldas descartáveis começaram a ser usadas há uns 50 anos atrás, mais ou menos, então ela ainda tem 450 anos, essa fralda, a primeira, né? Então, olha quanta fralda. Uhum. Mas aí a gente está comparando isso com uma fralda ecológica que a gente vai usar, vamos colocar que 2 bebês usem, essa fralda vai durar no mínimo 5 anos, vamos dizer, né? Existe, né, a gente, enquanto Saracura, pretende fazer isso, não tem ainda, mas existe um tipo de estudo que se chama logística reversa, né, que pode ser feito com deveria, na verdade, ser feito com qualquer produto, né. Tu coloca, por exemplo, uma das coisas que, para mim, é muito desconfortável hoje em dia, enquanto consumidora, quanto a eletrodomésticos, por exemplo. Eletrônicos também entra muito nisso, né? A gente vive no sistema da obsolescência programada, né? Que talvez as pessoas já tenham escutado sobre isso, que é o sistema tá organizado para que as coisas durem pouco e para que a gente consuma mais. Isso é um fato, né? Então, a gente tem exemplos, né, do celular que dura pouco tempo e já quebra, né, que é uma coisa, assim, chega a ser, eu considero, assim, um desaforo de uma empresa ter vender um produto caro que tu derruba no chão e ele quebra. Não faz sentido isso, mas... Cheio de composto químico, né, poluente, extremamente tóxico para a saúde humana, que dura, o quê? 3 anos, né, no máximo. E tu pensa assim, ó, que não é que a empresa lá não conseguiu achar um tipo de vidro que não quebre. Claro que não, eles querem que aquilo quebre para que tu gaste infinitamente, né? Então, por isso que eu digo que a gente tem essa limitação, né? A gente está num sistema que não prioriza, né? Então, assim, ó, tu vai ter essas escolhas, né? Eu já fui longe na resposta, mas a gente vai ter essas escolhas. A logística reversa seria uma forma assim, ó, tá, eu usei 5 anos, aí vamos dizer que a gente, daqui a 5 anos, vai ter isso, com certeza, a Saracura vai resgatar essa fralda que não vai poder ser mais usada, e a gente pode utilizar a pirâmide e dar outro destino, né? Ela pode receber algum ajuste e ser usada por pessoas de baixa renda, né? Ou ela pode ser transformada numa roupa. É aí que tá, né? A gente manter no ciclo, né? Que tem possibilidade, tem caminhos. É só a gente buscar. Exatamente. Eu tenho mais 2 perguntas da fralda, né? Uma eu acho que tu já respondeu, mas se tu quiser mencionar alguma coisa mais, né? Se as fraldas, elas as que tu usa, né? A fralda da Saracura, ela tem só vantagens ou ela também tem alguma desvantagem? Acho que tu mencionou, né? Que, claro, é diferente de usar uma totalmente de plástico, né? A desvantagem, suposta desvantagem, é que tu vai ter que lavar. Uhum. Mas Sim. tu considera que tu lava. Ela, assim, ó, ela muda, assim, ó, de verdade, né? Não é, isso não é marketing, né? Com certeza não é. Tem muito pouca diferença da máquina que tu vai ter que lavar de roupa pro teu filho, né? Uhum. Porque quando a gente tem filho, a gente lava muito mais roupa. Então, considera que tu só vai ter, a cada 3, 4 dias por aí, tu vai ter que lavar mais uma maquinada de fralda. Uhum. Mas esse tipo de fralda, com essa que a gente se vale desses tecidos mais atuais, e ela não precisa esfregar, não precisa deixar de molho, não. Então, na real, é o lavar mesmo. A diferença é que, ao invés de tu fechar aquele cocô e jogar no lixo e pensar que isso não é problema meu, vai embora. Misturado com plástico e xixi, cocô e tudo junto. Exato. E que provavelmente vai para um aterro, que pode atrair vetores, transmissores de doença, é um problemão mesmo. Então, tu vai, ao invés de fazer tudo isso, tu vai tirar o cocô do vaso e lavar a fralda.
Uhum. Tu pode mostrar, Camila, de novo, como é que ela é? Ela tem uma parte, ela é toda de tecido? Sim, deixa eu pegar um absorvente. Tá. Enquanto eu aproveito aqui para ler todas as perguntas que chegaram, tenho medo de esquecer alguém aqui, para os nossos alunos ficarem chateados. Aqui a fralda, ó. Uhum. Ela é igual uma fralda. E esse verdinho, ele é tecido ou ele é plástico? Ele é tecido, ele é todo de tecido, né? Aham, Esse é um tecido, mas é um tecido impermeável, né? É o que faz aham, com que a fralda funcione melhor. sim. Aí ela tem esse bolso, ó. E Aham. aí dentro desse bolso vai o O absorvente. absorvente. Aham. Esse absorvente vai ser usado conforme a quantidade, a idade do bebê e o tempo que tu quer que a fralda dure. Então, Uhum. quanto mais absorventes coloca, mais a fralda vai durar, né? Sim, entendi. E tu lava os dois, obviamente, depois. Eu lavo os dois. Uhum. Tudo Uhum. é reutilizável e lavável. Uhum. Então, tu pode deixar mais grossinho ou não. Temos uma. Deixa eu ver aqui. Gente. Será que os problemas com o lixo seria uma má gestão? Bom, essa pergunta aqui está meio longa e eu vou ter que elaborar ela melhor aqui antes de te perguntar. Mas eu gostaria de perguntar para ti, Camila, uma pergunta pessoal, assim, né? Como a gente está tentando sempre relacionar essas nossas conversas com o momento que a gente está vivendo, né? Tá todo mundo na sua casa, ou pelo menos quem consegue ficar, né? Os afortunados que podem ficar em casa seguros, né? Como nós que estamos aqui, né? Eu acho que esse momento é um momento que a gente percebe assim, qual é o nosso. Será que isso tem a ver com a gente, né? Que está acontecendo agora? Eu pergunto assim com o ser humano, né? Será que isso está relacionado com a gente, né? De uma forma mais global? Eu acho que ficar em casa e um vírus tá mantendo a gente em casa, né? A gente sempre, até agora, o ser humano sempre entendeu que a gente domina a natureza totalmente, né? A gente domina todos os grandes animais, né? Muito mais fortes que nós, a gente pode matar eles num piscar de olhos, como a gente já viu. A gente, até há pouco tempo, a gente tinha antibióticos né, que podiam matar bactérias, a gente controlava diversas doenças virais, só que agora chegou um momento que a gente está em casa e eu acho que isso para mim, pelo menos, está sendo um tempo de reflexão, assim, sobre o nosso papel, né? E quando a gente, agora falando mais, assim, das nossas ações sustentáveis, eu penso que quando falam, por exemplo, a gente vai ter uma nova palestra que vai falar sobre novas possíveis pandemias, né? E de repente, num cenário que isso pode ser cada vez mais frequente, né? E isso vai ser frequente por causa das nossas ações, né? Por exemplo, quando a gente fala assim de todas as alterações climáticas que estão acontecendo, né? Descongelamento de solos congelados, vão liberar diversos micro-organismos, por exemplo, num cenário bem apocalíptico, né? Mas assim, vai existir migrações de animais que vivem, os animais vão se deslocar, né? Que vivem numa floresta, porque aquele lugar que ele vive não está dando conta, digamos assim. E tudo isso eu vejo que a gente pode pensar que não está nada relacionado, né, com essa pandemia que está aí, está nos mantendo em casa, mas eu acredito que está tudo relacionado, que isso são as nossas atitudes que fazem toda essa situação acontecer para a gente agora. Projetos, eu vou te ler uma pergunta então. Projetos como o da Saracura têm sido mais aceitos em países capitalistas, socialistas, de primeiro mundo, ou não se sabe de algum estudo sobre isso? Eu diria que países de primeiro mundo aceitam melhor, sim.
Europa, Estados Unidos, tem bastante fábricas e é bem mais disseminada a cultura da fralda ecológica, né? Com certeza, o maior entrave da fralda ecológica, como de vários outros itens dessa vida sustentável que eu relatei, é o social, né? É passar por cima desses hábitos tão enraizados, assim. Então, em vários itens, assim, essas culturas são mais evoluídas que nós, né? Então, eu diria que em países de primeiro mundo, sim, são mais abertos. Né? De repente, nem sei, né, o quanto que é evoluído, mas assim, o quanto que a população não tem uma educação ambiental melhor do que a nossa, né? Digamos assim, quantas medidas não fazem com que essa população tenha mais consciência, né? Porque eu também acho que, assim, por exemplo, a tua preocupação te faz ir atrás, tu faz entender, né? Tanto é que tu tá aqui nos mostrando alguns dados, né? Falando sobre porque tu pesquisou, tu foi atrás, tu é consciente, né? Tu sabe disso, tu teve essa informação. Vamos ver aqui se eu tenho mais uma pergunta, 22, gente, eu não vou conseguir perguntar todas elas, porque realmente o pessoal está bem animado com essa fala. Há uma grande quantidade de pessoas que procuram pelas fraldas e absorventes ecológicos? Isso é uma pergunta. Há bastante procura? Isso está aumentando, né? A gente, na verdade, trabalha com um projeto de educação das pessoas. Então, em primeiro lugar, a gente tem que mostrar como isso funciona e por que é importante existir. Mas ainda é um público bem pequeno. O fato é que é bem pequeno o público, por enquanto. Bom, Camila, eu acho que, enfim, esse assunto ele poderia se expandir tanto, sim, né? Quando a gente fala, os alunos aqui tinham uma pergunta tu falou sobre composteira, né? Sobre o que tu acha de usar as cascas para fazer outras receitas, né? Porque como tu falou, que tu começou a ter os alimentos, né? O que a gente consome é super importante, né? Sim, então, daí tu já pensa, porque a gente tem um resíduo orgânico e não porque ele pode ir para uma composteira, é que a gente tenha que botar tudo fora. A gente poderia dar um jeito de tipo, tem uma casca ali, né? Aquela casca de abacaxi, eu posso fazer um suco, um chá, né? E isso são atitudes que a gente tem, né? Sim. Deixa eu só fazer uma colocação que nesse caso cabe a pirâmide. A pirâmide está lá no final da compostagem, né? A gente pode pensar nessa reutilização, né? Ou no caso dos alimentos, caberia uma leitura de um aproveitamento integral, sim, com certeza. Isso é ser muito sustentável, é valorizar esse alimento. E principalmente quando tu te abre para buscar consumir um alimento mais limpo, de melhor qualidade, produzido mais próximo, tu vai querer comer ele integralmente, né? Tu tá investindo naquela alimentação, então tu quer aproveitar ela ao máximo. Então, por isso que é uma reação em cadeia, né? Tu vai despertando e é um caminho, felizmente, sem volta. Deixa eu só uma outra pergunta que eu achei bonitinha aqui, falando sobre o lixo. Esses filmes que a gente vê, filmes americanos que mostram filmes de antigamente, falando que as pessoas iam no supermercado e elas levavam, não levavam bolsas plásticas, mas sim bolsas de papel. Que não tinham rótulos, inclusive, não tinha uma marca de um supermercado ali, né? Era só uma bolsa de papel. A pergunta, assim, tu acha que isso tem alguma influência na vida das pessoas ou isso não tem nada a ver que existe uma ideia dos programas propagarem essa ideia de repente, a gente pode usar bolsas de papel, de repente? Embora eu não ache que ela seja muito confortável, né? Eu geralmente vou no super sozinha e eu fico muito carregada. Então, para mim, a bolsa de pano, ela é sempre muito melhor, né? Já imagino que uma bolsa de papel, ela ia ser difícil de carregar e tinha grande chance de rasgar. Depende para o quê, né? Depende para o quê. Por exemplo, uma coisa, essa ideia do papel foi uma perda nossa enquanto sociedade, né? Porque realmente existia a época que o supermercado só fornecia o papel. E o fato é que o papel é muito menos impactante que o plástico, né? Porque esse papel
acabava se decompondo. Uhum. Mas, por exemplo, se a gente pensar numa ida no supermercado lixo zero, né? Tu pode levar os teus saquinhos de algodão para colocar coisas a granel ou para colocar as coisas da feira. Pode levar a tua sacola, né, a eco bag, para te carregar as coisas que seja de tecido, né? E tu vai comprar um pão, tu pede o papel, por exemplo, né? Uhum. Eu consigo, aqui da área, eu acho uma riqueza que a padaria daqui me permite que eu pegue o pão em papel. Só que é só a Camila, eu acho, que da área que pede papel. É, mas Entende? Mas é isso, é mostrar, ó, tem como eu pegar no papel e eles permitem. Então, uhum. esses movimentos, né, é passo de formiguinha, mas é o Uhum. caminho. E então, Camila, enfim, esse assunto é tão vasto, né? É tão importante. E aqui me sugeriram uma pergunta de fechamento, assim, né? Que a gente poderia ficar horas a fio conversando sobre isso, que é o que tu pensa, né? Pensando que essa fala que a gente está transmitindo são principalmente para os nossos alunos do curso de licenciatura. Eles vão ser professores, né? Eles vão estar no campo, digamos assim. Qual é a tua mensagem, a tua ideia que tu passaria para eles para assim, para motivar que os outros, né, tenham atitudes mais sustentáveis, digamos assim? Qual seria o caminho de convencimento? Sim, a educação é o caminho, na verdade, né? Ela é o... E eu acredito, assim, ó, que eu vejo muito potencial nas crianças, né? Eu me motivo muito em inspirar pessoas, em conversar, como a gente está fazendo agora, mas eu acredito que investir nas crianças é onde o potencial está maior, né? Onde a gente vai conseguir uma mudança mais eficiente. E, e eu acredito que isso seja também um ótimo caminho, assim, a gente pensar na educação dos adultos, mas também pensar na educação das crianças, né? Que elas cresçam achando normal tudo isso que a gente está tendo tanta dificuldade de quebrar, né? Uhum. Que elas cresçam pensando que, existiu esse mundo assim, não acredito, né? Que são Então, hábitos, né? Se são exato. hábitos, eles podem ser mudados, embora a gente não acredita que eles possam ser mudados, né? Mas podem sim, com certeza. Camila, foi um imenso prazer te ter aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar, super receptiva. Espero que provavelmente que tu vá no nosso campus, conheça nossos alunos, dá outras palestras, né? E certamente esse é um aluno, assim, esse tema, os alunos ficam muito interessados, né? A gente vê pela grande quantidade de perguntas que tinham aqui. Tenho que até me desculpar, porque eu não consegui fazer todas que chegavam para ti, mas com certeza a gente vai ter outras oportunidades para conversar. Ai, que alegria, para mim é uma alegria compartilhar, né? Eu fico total disponível. Podem me procurar lá no Instagram da Saracura, podem compartilhar, trocar. Eu gosto muito, assim, quando as pessoas, às vezes, numa conversa que a gente teve informalmente, assim, depois de um tempo, essa pessoa me manda uma mensagem: tô usando sacola retornável. Então, cada ganho, assim, é muito valioso, né? Meu propósito de vida é justamente inspirar nesse sentido, né? Então, eu ganho muito com cada contribuição. Fico total disponível, agradeço muito e vamos providenciar um próximo, então. Tu inspira, parabéns pela tua iniciativa maravilhosa. Obrigada, eu que Um agradeço. beijo, boa noite. Beijo, boa noite, pessoal, obrigada. Então tá, pessoal, encerramos aqui o nosso primeiro encontro, né, nossa primeira conversa, e na terça-feira tem mais. Aguardo vocês, professor Anderson vai estar mediando a nossa próxima fala. Um abraço.